Boa noite, meu amado irmão, minha irmã. Este é o programa Verdades do Evangelho, Momento Devocional. É um trabalho da Igreja Presbiteriana de Porto Belo. No final desse vídeo, se você gostar, dê o seu like, compartilhe com um amigo, dê também o seu comentário. É importante sabermos o que você achou, o que você aprendeu deste momento devocional. Acompanhe comigo. Meu querido, nós estamos trabalhando com o Salmo 23 e hoje nós vamos falar um pouco sobre o verso 6 que diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Duas verdades claras nós encontramos aí neste verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Representa segurança. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Significa vida eterna. Meus queridos, pela preciosidade deste verso, nós vamos dividi-lo em duas partes. Hoje nós vamos apenas falar da parte A do versículo 6, que diz assim: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, retratando assim a segurança. Então vejamos, olha, bondade e misericórdia certamente me seguirão. É uma conclusão apropriada, encerrando o Salmo de número 23. Em sua jornada em direção ao lar eterno, os peregrinos nunca viajam sozinhos. Porque aqui retrata a questão do pastor que dirige o rebanho sendo conduzido para o céu. E esse rebanho, então, até a chegada do céu, são acompanhados pela bondade e pela misericórdia. E aí, dirigidos por Deus, chegarão até o céu. Dentro do ambiente histórico de Davi, na verdade ele está falando de suas frequentes visitas ao tabernáculo, onde ele se entregava à adoração, ao louvor, à oração. E essas frequentes visitas à casa de Deus o faziam ficar alegre, por saber que quem estava na direção da vida dele era a pessoa do bom pastor. A mesma alegria deve ter o crente quando se dirige à igreja para os dias de cultos, em reconhecimento do que Deus fez, faz e fará na vida dele. Porque Deus é aquele que sabe do nosso futuro, e nas mãos de Deus o nosso futuro é certo, é seguro. E é isso que Davi deixa bem claro no Salmo 23, aí nessa parte primeira do verso 6. Frequentar o tabernáculo, na visão de Davi, era demonstrar o seu amor a Deus de uma forma externa, uma demonstração externa do amor que ele tinha à pessoa de Deus. Razão tal da declaração do Salmo 84, verso 1, que diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. Frequentar o tabernáculo era uma antecipação do deleite que ele teria do céu, junto à pessoa de Deus. Este é o sentimento e desejo dos remidos em Cristo. Os salvos por Jesus devem ter a mesma sensação, o mesmo desejo que Davi teve. O frequentar a casa de Deus é uma forma de antecipar o céu aqui na terra. Então nós começamos a viver um pouco do céu aqui
na terra. Por isso que ele buscava a Deus, ele amava a presença de Deus. É o que deixa claro o Salmo 84. Você percebe como isto era agradável? Era bom e agradável a vida de Davi. Da mesma forma, é bom e agradável nós vivermos unidos em oração na presença de Deus e junto com os irmãos. Agora, este sentimento, esta comunhão, esta adoração, este louvor, jamais nós teremos assistindo um culto virtualmente. Agora, se não existe desejo e gosto pela casa de Deus, junto com os irmãos, a comunhão, as orações, o partir do pão, como diz o texto de Atos, o que nós vamos fazer no céu? Se eu não sinto prazer da presença de Deus, se eu não sinto prazer em estar com os meus irmãos, o que eu vou fazer no céu? Então, se eu não sinto prazer em estar com Deus, dificilmente nós iremos demonstrar esse desejo virtualmente, apenas assistindo um culto pela internet. Meu amado, entenda uma coisa: ovelha gosta do aconchego de ovelhas. Se eu não quero um pouco do céu aqui na terra, por que querer o céu eternamente? Se eu não gosto da presença de ovelhas, de irmãos ao meu lado, que enriquece a minha vida, não terei vontade de buscar a Deus num culto virtual. O Salmo 84, verso 1, como eu disse, como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. O termo tabernáculo em hebraico significa residência, habitação. De acordo com a Bíblia, era a habitação de Deus entre os filhos de Israel, desde o tempo do Êxodo, da saída do Egito, até a conquista da terra de Canaã. O tabernáculo era visto onde Deus morava. Essa era a ideia. O tabernáculo era um lugar onde Deus escolheu manifestar a sua presença de glória no meio do povo. Por isso que você for ver, quando no deserto existe a distribuição das tribos, e você pode perceber que o tabernáculo ficava no centro das tribos. O que significava isso? Deus era o centro das tribos. As tribos subiam para o tabernáculo, eles tinham prazer de buscar a Deus. Deus era o centro da vida, da direção, das tribos, das pessoas, das famílias. O salmista tinha prazer em se encontrar com Deus, em declarar a submissão dele e o amor dele ao Supremo Pastor. Davi, mesmo com os seus erros, foi um grande vencedor, porque, vejamos, ele reconhecia a sua fraqueza, mas de uma outra forma ele se submetia a Deus, dizendo assim: olha, Deus, somente o Senhor é o meu Deus, só no Senhor eu tenho a proteção real e sincera. Então, ele era um homem fraco, e ele sabia disso, por isso que era um homem que vivia buscando a direção de Deus, porque ele sabia que só Deus era o futuro da vida dele. Meu querido, Woody Allen, o cineasta norte-americano, famoso pelos seus filmes com tramas existenciais, e por trás tem a filosofia que predomina o nosso tempo hoje, disse o seguinte, abre aspas: mais do que em qualquer outra época, a humanidade está numa encruzilhada. Um caminho leva ao desespero absoluto.
o outro a total extensão. Vamos rezar para que tenhamos a sabedoria de saber escolher. Percebeu? Viu o desespero? Na cabeça dessas pessoas não existe futuro. É desesperador. Por quê, queridos? Porque eles não têm a certeza desta vida após a morte. E o que o salmista nos diz? Existe sim, e quem nos conduz para Deus é Jesus, o nosso Supremo Pastor. Deixa eu falar uma outra coisa para você. Os cães do pastor. Os cães eram importantíssimos nas lides do pastoreio. Eles ajudavam a cuidar das ovelhas, proviam disciplina, aumentavam a proteção. Então as ovelhas também se sentiam protegidas por causa dos cães. Certa vez, um pastor, quando estava pregando sobre o Salmo 23, ele percebeu que o Salmo não fala de cães, porque na realidade o pastor necessita de cães para ajudar. Ele notou então que os cães não faziam parte do texto. E aí o pregador fez com que os cães fiéis fossem a bondade e a misericórdia. Ele declarou assim: o Senhor é o meu pastor. E sim, mais do que isso, ele tem ótimos cães pastores chamados bondade e misericórdia. Eles vão à frente das ovelhas e as seguem. Meu querido ouvinte, você que me assiste, quero contar um detalhe para você, que parece trágico em relação ao rebanho, mas é necessário. Os pastores que trabalham direto com rebanhos de ovelhas dizem o seguinte, que entre as ovelhas sempre tem uma rebelde. Sempre tem. E mesmo o pastor disciplinando a ovelha rebelde, e você sabe muito bem que uma das formas de disciplina era quebrar a perninha dela para que ela ficasse junto com as outras, não se desviasse, para que não caísse numa situação, evitando assim o perigo dela. Assim mesmo dizem esses pastores que elas continuam rebeldes. Aí o pastor vai lá, pega, coloca no colo, mas mesmo assim elas são tão rebeldes que influenciam as ovelhas boas para o caminho errado. E como eu disse, o pastor vai, pega no colo, ama, demonstra todo o seu carinho. Mas por incrível que pareça, no relato desses pastores, novamente essas ovelhas rebeldes colocam as outras no caminho errado. Mesmo com um gesto de amor do pastor, elas continuam agindo de forma a conduzir as outras para o caminho errado, se desviando da direção do pastor. No relato desses pastores, sabe qual que é a posição nesse momento do pastor em relação à ovelha? Ele sacrifica a ovelha, pois ela sempre estaria colocando as outras em perigo. Então ele prefere sacrificar por amor às outras ovelhas. Parece trágico, não é? Mas é a realidade. Às vezes, nós não entendemos porque Deus tira algumas pessoas da igreja. Não entendemos porque as pessoas, mesmo recebendo uma boa alimentação bíblica, amor, atenção dos irmãos da igreja, não permanecem. Quantas foram batizadas? Quantas fizeram a pública profissão de fé?
mas resolveram desistir, foram embora, saíram. E sabe qual que é a realidade? É porque nunca gostaram de se submeter ao Supremo Pastor, à direção de Deus, colocando assim a igreja em perigo, em risco. Não que as pessoas vão perder a salvação, mas quando Deus as retira do meio da igreja, é para evitar problemas maiores para a igreja. Então, meus queridos, é assim que Deus trata muitas vezes. Não significa que todas as pessoas que saem da igreja estão nessa condição. É o tempo que vai dizer. Nós não podemos julgar. Agora, a ovelha, ela tem uma visão curta. Ela tem um senso de direção pequeno e nada bom. Ela segue a que lidera, crendo que está fazendo a coisa certa. Por isso que o texto aqui, do Salmo 23, se refere ao bom pastor. Porque existem muitos pastores que não são nada, estão conduzindo as pessoas para o inferno. Parece trágico, mas a bondade e a misericórdia de Deus estão ao nosso lado. Com eles e o pastor, ou melhor, com elas, bondade e misericórdia e o pastor, guardam, dirigem nós, pobres pecadores, eu e você, porque nós caminhamos para o final, para o céu, e somente o bom pastor pode nos conduzir. Por isso ele vai livrando-nos de todos os empecilhos, de todos os perigos. Às vezes achamos que os perigos são só externos, mas muitas vezes os perigos estão dentro das nossas próprias igrejas. Sabe qual é a conclusão dessa primeira parte do versículo? Como é bom saber que Jesus cuida de nós. Na direção dele estamos seguros, pois a bondade e a misericórdia são bênçãos, pois nos conduz com segurança nos momentos mais difíceis da vida para a vida eterna. Quero orar com você nesse instante. Pai querido, muito obrigado porque é o Senhor quem nos livra dos problemas, das crises, das tempestades, das influências negativas que muitas vezes sofremos. Muito obrigado, Deus, porque quando comparecemos à tua casa, quando buscamos os cultos, nós nos alimentamos, nós somos orientados em como viver de acordo com o teu querer. Abençoa, Pai querido, todos aqueles que estão nos assistindo. Em nome de Jesus, nós rogamos para que o Senhor venha livrar a todos de perigos, de caminhos errados, e que todos aqueles que nos assistem sejam conduzidos por Ti, ó Deus, para a vida eterna. Nós oramos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Meu querido, que Deus te abençoe e te proteja. Tenha uma boa noite.